Isaías 53 e versículo 7. É Jesus mesmo? Será que dá para encaixar Jesus aí? Jesus cumpriu essa palavra? Porque nós vimos um debate aí, né? Essa semana aí agora, rolou aí, né? Tá rolando aí os vídeos do debate sobre se Jesus é ou não, né, encaixado ali em Isaías 53. E lá eu vi, né, o teólogo falando lá, né, e o exegeta falando sobre justamente essa passagem de Isaías 53 e versículo 7, quando fala lá que Jesus permaneceu em silêncio, que Jesus abriu a boca, né, lá o exegeta, segundo a sua interpretação, Jesus abriu a boca e não cumpriu a palavra. Mas afinal, Jesus abriu a boca ou não? Em que sentido? Nós vamos analisar de acordo com os vocábulos encontrados lá e vamos ver também em eventos bíblicos, né, se de fato Jesus ficou em silêncio ou não. E que tipo de silêncio se é abrir a boca ou em termos de defesa. Então nós vamos entrar dentro desta fala, dentro dessa ideia teológica, a gente analisar, né? Então vamos partir para o versículo que é Isaías 53 e o verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Nós vamos aqui para o abriu a sua boca, depois eu vou destrinchar aí palavra por palavra, assim como o exegeta pega o texto aí e sai deturpando as ideias, né? atropelando o hebraico, no caso, no Antigo Testamento, e atropelando até mesmo os significados no grego, certo? Aí ele não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca, certo? Então, aqui, sobre ele ser levado ao cordeiro como um matadouro, João 1 e 29 e João 1 e 36, João o Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus. Então ninguém vai interpretar daqui de Isaías 57 que existe um outro cordeiro relacionado lá do Novo Testamento, né, com Jesus e Israel. Israel é o Cordeiro de Deus, né, porque João apresentou Jesus como o Cordeiro. E a palavra em silêncio, né, em hebraico, é sheket. Sheket é exatamente ficar em silêncio, ficar calmo, ficar quieto. Ou também nós poderemos utilizar a palavra demamar, que quer dizer silêncio profundo. Demamar, silêncio profundo. Até hoje é usado sheket, cala-te, silêncio. Então Jesus ficou em besheket, ficou em silêncio. E nós vamos comparar que silêncio é esse. Esse silêncio não é de ele não dizer nenhuma palavra, eles ficarem lá acusando, batendo e ele não dizer uma palavrinha sequer. Não é isso. Não é isso. Certo? A palavra que nós encontramos lá no grego, no caso já no Novo Testamento, é a palavra esiopa. Né? Esiopa quer dizer ele ou ela calou-se. Ele ou ela calou-se. Esiopa quer dizer que a pessoa permaneceu em silêncio. Mas no caso aqui, a gente pegar o texto, o contexto, e a gente interpretar que silêncio é esse, nós vamos entender sim que esse texto aqui cabe sim em Jesus quando ele não apresentou a sua defesa. Jesus foi acusado, né? Tiveram várias acusações falsas. Essas acusações elas foram feitas pelo Sinédrio, certo? Foram feitas pelos anciãos,
e pelos principais sacerdotes, né? No caso, o sumo sacerdote. Porque o Sinédrio ele era composto de 3 grupos de pessoas, que é o que acredita-se, né? 3 grupos. E quem eram esses grupos? Os sacerdotes, né? Os príncipes dos sacerdotes, que é o que era chamado na época, né? Era composto por escribas e fariseus e os anciãos. E no julgamento de Jesus estavam esses membros do Sinédrio, sacerdotes e anciãos. Nós não vemos diretamente o papel dos escribas, a presença dos escribas, mas todos eles estavam acusando. E Jesus, ele não apresentou a sua defesa. E não apresentar defesa é o mesmo que ficar em silêncio. Ou você é burro ou burra para não entender que ficar em silêncio também é não trazer uma resposta. Também não dar uma resposta é ficar em silêncio. Jesus não deu uma resposta. E nós vamos ver aqui 2 julgamentos bíblicos, né? 2 julgamentos que as pessoas passaram, inclusive pelo Sinédrio, né? No caso de Paulo e Estevão, que esses 2, eles apresentaram defesas, né? No caso, o primeiro caso aqui, que foi de Estevão, que esteve perante o Sinédrio, Estevão apresentou uma defesa. Atos capítulo 7. Diferentemente de Jesus, que ficou em silêncio. Jesus não apresentou defesa. Ele ficou em esiopa, silêncio. Ele calou-se. E para vocês terem ideia, no julgamento de Cristo, no livro de Marcos 14, né, no livro de Marcos, no capítulo 14, Pilatos, ele fica impressionado com o silêncio de Jesus, com as acusações que foi feita para ele, e ele lá fica admirado em ele não apresentar uma defesa em relação às acusações feitas. Ele não falou absolutamente nada em sua resposta. E quando perguntaram se ele era o Cristo, ele disse: vocês dizem que eu sou, não é? Vocês dizem que eu sou. Lá em Marcos ele diz: eu sou o Cristo. Alguns até apontam aí como se tivesse uma contradição, mas não. E eles disseram: está aí uma blasfêmia. O que vocês estão esperando agora para matar? Porque eles queriam, né, condená-lo. Então Pilatos, ele ficou extremamente admirado. Quando eles levam Jesus diante de Pilatos, mais uma vez, vocês vão ver isso lá no livro de Mateus, no capítulo 27 e o versículo de número 20. O povo foi induzido justamente pelos sacerdotes, que eram os membros do Sinédrio ali, e também pelos anciãos, certo? Estava induzindo o povo, eles, né? No versículo 18, no capítulo 27 de Mateus, Pilatos entende que eles estavam com inveja de Jesus. Ele não encontrou nada para julgar. Nada para julgar ele. Não encontrou absolutamente nada. Inclusive, ele tentou livrá-lo. E não conseguiu. Por quê? Porque pelo outro lado, havia membros do Sinédrio que estava induzindo o povo, né? Segundo Mateus 27 e o versículo de número 20. E tem gente que está comendo o papa aí, de pessoas que levam o texto ao pé da letra com ignorância e com um pouco da sua descrença, certo? A gente fala a troco de quê? A troco de dinheiro, né? Porque essas pessoas aí dão aula, né? Dão aula de incredulidade, e você vai lá e cai nesses papinhos, cai nessa conversa, sem ter uma interpretação exata da Escritura. Então nós podemos fazer comparativos, né, do julgamento de Estevão, que inclusive, né, o Paulo estava lá também presente, né, e
nós vemos o próprio julgamento de Paulo, né? Paulo apresentou defesas. Ele apresentou defesas diante do Agripa e apresentou defesas diante do Festo, né? E vocês encontram aí a defesa, né, a defesa de Estevão, você vai encontrar em Atos capítulo 7. Você vai encontrar ele defendendo-se. Paulo, vocês vão ver isso no livro de Atos 22, né, versículo 1, que diz assim, ó, Paulo lá no seu julgamento: varões, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós. Então, Paulo, ele se defende diante, né, das autoridades lá. Atos 25, versículo 8. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então você vê aí que Paulo, sim, apresenta uma defesa. Estevão apresenta uma defesa. E eu vou perguntar aos teólogos, né, que dizem que Jesus não ficou calado. Então, qual foi a defesa que Jesus apresentou diante dos sacerdotes e diante de Pilatos? E se isso não é um silêncio, a ausência de defesa, então você está sendo burro, está sendo malicioso em trazer uma má interpretação de um texto bíblico, sem analisar outras partes e fazer comparações. Porque você não pode prender a ideia unicamente ali, porque se você quer trazer o conhecimento, você tem que analisar outros fatos também, certo? Então foi aqui que ele ficou em silêncio, ele não abriu a sua boca para auto se defender, em hipótese nenhuma. Aí você pode dizer, como o próprio pessoa lá no debate, ele disse que se Jesus tivesse abrido a boca, né, ele teria sido morto por ter falado lá contra o templo, né? E os narradores, né, da passagem, como Mateus, né, como Marcos, eles narram que as testemunhas, elas foram falsas. Eles estavam procurando pessoas com testemunho falso. Além do testemunho ser falso, eles estavam generalizando uma palavra que é impossível de acontecer. Até eles, no momento, quando Jesus disse que derrubaria, né, o templo, ele não disse que derrubaria, ele disse que não ficaria pedra sobre aquele templo que não fosse derrubado. E ele disse que reconstruiria o templo em 3 dias. Ele estava referindo-se a ele mesmo. E eles se questionaram: mas como esse templo levou 46 anos para ser construído? E você agora vai fazer ele em 3 dias? Em 3 dias? Então, não tem nem como você pegar e dizer que um julgamento desse é justo, que uma testemunha dessa é verdadeira, e você dizer que o Sinédrio, porque o Sinédrio é como se fosse a Suprema Corte, era a Suprema Corte da época, e tem um tipo de interpretação desse, entendeu? Generalizada, porque de fato eles queriam matá-lo, não porque ele estava oferecendo de fato um risco ao templo, ou estava blasfemando do templo. E a acusação, ela não foi somente essa, né? Eles acusaram Jesus de outras coisas também, né? Por ele dizer que era o Filho de Deus, por exemplo, né? Então eles estavam procurando alguma forma de condenar Jesus. E dessa forma que eles estavam condenando Jesus, qual foi a defesa de Jesus? Qual defesa Jesus apresentou? Aí agora nós vamos ao texto aqui de Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, né? Que aqui depois a gente vai analisar sobre esse texto, da forma que é pego ao pé da letra, e a gente vê se
essa passagem aqui, ela se encaixa ou não em Cristo. Mas ele não abria a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, né, que aí a gente já vê João apresentando, no caso João o Batista, Jesus como o cordeiro, né, como o cordeiro de Deus, e aí a gente entraria num debate e perguntaria, por exemplo, quem seria esse cordeiro aqui, né? Quando fala de cordeiro, está falando de sacrifício, sacrifício. E como ovelha muda, que aí é onde entra a questão que a gente está falando aqui agora, o silêncio, o sheket, ou no caso aqui, o shakat, né, que é quando a pessoa ela fica em silêncio total, ou a demamar, que é silêncio profundo. Jesus ficou. Aí no caso aqui, eles estão mudando o texto, né? Estão pegando aqui, no caso, o sheket e trocando aqui, né, por a palavra hebraica demamar, que é silêncio profundo ou um silêncio total. No caso de não abrir a boca. E abrir a boca aqui, estou apresentando para vocês que é a ausência de defesa. Jesus, ele não defendeu-se. E se ele defendeu-se, aonde está essa defesa? Porque o próprio Pilatos se admirou-se do silêncio de Cristo. Então, pela admiração do Pilatos, a gente entende que tipo de silêncio é esse. E você que está levando ao pé da letra tem que rever o seu conceito do que você está interpretando sobre este silêncio. O silêncio de Jesus, que Pilatos ele fica impactado, você vai encontrar em Mateus 27, versículo 14. Pilatos ficou admirado, em Mateus 27, versículo 14, do silêncio de Cristo, do Yeshua HaMashiach. Ele ficou calado, Eziopa, calou-se. Ele não trouxe defesa alguma. É esse sentido do texto. É esse sentido. Não que ele não iria ficar sem falar uma palavra, por exemplo, não gritar, não verbalizar nenhuma palavra, em hipótese nenhuma. Depois nós vamos analisar outros textos, né, outros versículos de Isaías. Ainda nesse texto nós vamos ver sobre oprimido e afligido, e aí nós vamos entender qual o momento que ele foi oprimido, qual o momento que ele foi afligido. É possível a gente analisar tudo isso? É sim, nós vamos analisar. Por quê? Nós vemos aí pessoas trazendo a sua interpretação, inclusive atropelando alguns textos, porque há irmãos que têm dificuldade de interpretar alguns versículos quando participaram o hebraico, quando participaram o grego. Você não precisa temer, você estudar, é você compreender, você usar a lógica. Tem coisa que é usado aí que não faz sentido nenhum, ele sai bagunçando tudo. E você precisa encaixar isso, certo, para você poder trazer um bom debate, tá bom? Se vocês gostaram aí do que foi falado aqui, se inscreve no canal, dá o like, comenta, compartilha e deixa no comentário qual é o versículo de Isaías que você quer, de Isaías 53, que você quer que a gente dê uma analisada no fato e a gente for, para a gente dar uma olhada aí no texto e ver se de fato encaixa-se ou não com Jesus, né? No caso de Isaías 53. Até o próximo vídeo.